José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias e entrevistas de interesse para os fornecedores de cana. Hoje eu estou aqui com Guilherme Lui, um técnico de excelente gabarito. Eu tenho orgulho de trabalhar com o Guilherme, uma pessoa extremamente competente e que realmente apresenta resultados. Não só para o setor de cana, mas também para os produtores. Guilherme, tudo bem? Olá, José Ricardo. Tudo bem, sim, graças a Deus e você. Primeiramente, agradecer aí pelo convite para a gente estar falando um pouquinho sobre um tema interessante e já agradeço aí as suas considerações à minha pessoa inicialmente. Guilherme, o tema que nós vamos abordar hoje é a questão da autorregularização do ITR. A Receita noticiou que iniciará na próxima semana ou nos próximos dias um processo de comunicação de cerca de 50 mil contribuintes do ITR, contribuintes produtores rurais. Agora, esses contribuintes vão ser comunicados ao invés de ser notificados. Eles vão ter um prazo para regularizar as suas pendências a respeito do ITR com a Receita Federal. Guilherme, o que de fato muda com a autorregulamentação do ITR? Zé Ricardo, essa é uma notícia boa para o setor, porque trata-se de uma oportunidade para os produtores rurais evitarem maiores custos, considerando quando se inicia um processo administrativo. Por que isso? Com o processo administrativo, se comprovado equívocos na declaração do produtor, ele terá que pagar, além do valor devido, juros e multa. E isso está tudo regulamentado na lei do ITR, que é a 9393 de 96, regulamentada lá no decreto 4382 de 2002, que fala que os juros eles são de acordo com a taxa Selic, acumuladas mensalmente desde a data do débito, e tem mais a multa de 75% sobre o valor devido. Então, se comprovado isso, o produtor ele tem que arcar com isso. Achou lá um débito de R$5.000, por exemplo. Ele vai ter que pagar essa taxa Selic mais os juros, a multa de 75%. Se isso ele consegue fazer essa autocorreção antes do processo administrativo, esse 75% do valor da multa, ela não vai incidir nesse processo aí, porque ele corrigindo, ele só vai ter a sua taxa Selic para fazer essa apuração aí. Então, é interessante, se torna menos custoso para o produtor se realmente ficar comprovado aí que houve equívocos na declaração, tá? Então, é uma questão interessante mesmo isso. É muito interessante porque o produtor não age de má fé, né, Guilherme? O produtor ele faz sua declaração e é muito complexo isso, que envolve o valor da terra nua, envolve algumas questões, às vezes, de complexidade para o produtor fazer sua declaração. O que o produtor tem que estar atento, não só para corrigir e também para fazer sua declaração e evitar a notificação da Receita Federal. Boa pergunta, José Ricardo. Aí, no processo fiscalizatório da Receita Federal, nós temos 3 fatores, que é a área de produção, são as áreas isentas de tributação, que são aquelas de vegetação nativa, e o valor da terra nua, que se declara, que é o famoso VTN. O que é a área de produção? A área de produção e como o produtor, então, deve se resguardar para que no momento da declaração ele tenha certeza e eficácia do que está fazendo. A área de produção, uma coisa que a gente não pode confundir é com a produtividade da área, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A área de produção é o que realmente ele poderia estar utilizando e o que de fato ele utiliza. Então, para isso, é importante que o produtor ele tenha sempre arquivado as notas de insumos, notas de herbicidas, entrega da sua produção também,
todas as questões burocráticas que envolvem documentos, elas precisam estar arquivadas com o produtor por, no máximo, então, seus 5 anos, que é o tempo de notificação, para que, se amanhã ou depois peçam-lhe as informações da área de produção, ele consegue comprovar com isso daí. E uma questão interessante, que é aí que pega muitas declarações, José Ricardo, é com relação a isso. Nós temos aí o grau de utilização da terra. E quanto maior o seu grau de utilização, menor é a alíquota de taxação do ITR. Para você ter uma ideia, nós temos as alíquotas que elas vão de 0,03% do VTN até 20%. Então, isso varia muito de acordo com o tamanho da propriedade, mas também, quanto o grau de utilização é maior, menor será essa alíquota. A outra questão que eu citei é com relação às áreas isentas de tributação, que são as áreas, então, de vegetação nativa. O produtor tem que ficar atento com relação a isso, porque a área de vegetação é área de vegetação, ponto. Mas não quando se vai fazer uma declaração. Porque nós temos lá dentro do sistema do ITR várias feições de área de vegetação, área de APP, área de reserva legal, área coberta com demais florestas, servidão ambiental e por aí vai. O produtor tem que ficar atento nessa declaração, como ele vai classificar essa feição, o que de fato ela corresponde, e o seu ADA, o Ato Declaratório Ambiental, e o CAR tem que estar condizentes, porque amanhã ou depois de uma fiscalização, esses 3 documentos estão falando a mesma língua. E, por fim, nós temos o VTN, né, que é o valor de terra nua. E o valor de terra nua, através da Lei 11.250 de 2005, a Receita Federal ela pôde firmar convênios com as prefeituras. Dessa forma, a prefeitura que firmar o convênio fica responsável por informar esse VTN do município. E o VTN de acordo com as feições da terra, viu? Porque o que a gente tem que ficar muito atento com isso também é que, às vezes, as prefeituras estão colocando 2 ou 3 feições de terra. E, segundo a lei, são 6 feições, que é a lavoura de aptidão boa, a lavoura de aptidão regular, lavoura restrita, as áreas de pastagem plantada, área de silvicultura, pastagem natural e, por fim, a reservação de fauna e flora. Então, o produtor deve estar atento a esses valores. E caso a prefeitura coloque um valor, que acontece muito, é um valor exorbitante para cada feição. O produtor não tem que seguir aquilo lá, só que ele tem que ter ciência que, se porventura ele não seguir, ele tem que estar muito bem embasado para isso, que provavelmente ele pode ser notificado para comprovar por que ele declarou o valor menor. Aí tem as possibilidades de um laudo técnico, tem a possibilidade de demais informações de autarquias ou de algum ente federativo que comprova aquilo que ele declarou. Então, em suma, o produtor deve estar atento a esses valores e, caso ele não seja condizente, ele pode estar aplicando ali um valor que ele achar que é a realidade da área. Porque o pessoal confunde muito, né, Zé Ricardo, a questão do VTN com o valor venal da propriedade. O valor venal é aquela área, a área da terra, somado com todas as benfeitorias que ali existem, pastagem, infraestrutura, tudo que se empenhou de dinheiro ali para se tornar uma área produtiva. E o VTN é subtraindo todas as questões, só o que realmente sobra. Então, ele é um valor mais baixo, né? Guilherme, essa questão vem lá de 64, quando a lei determinou que essas cobranças seriam realizadas pelo governo federal. Isso com o intuito, e o ITR tinha o intuito, à época, de ser um vetor de reforma agrária, né? Porém, hoje, exatamente o que você falou, GUT, grau de utilização da terra, grau de eficiência da exploração, e hoje, atualmente, isso não existe mais, né? As terras, não existe mais terra improdutiva, os produtores estão fazendo suas atividades. E ao se passar isso para os municípios, houve muito problema, que você relatou, a respeito dos valores que estão sendo cobrados. Guilherme, e com isso tudo, qual é a vantagem da prefeitura estar conveniada com a Receita Federal para a cobrança e questões do ITR? Certo, Zé Ricardo. O benefício para a prefeitura é que, antes dessa criação da lei que garante o convênio,
ela ficava com 50% do valor arrecadado do ITR do seu município. A partir do momento que ela é conveniada, ela vai passar a ficar com 100% do valor que for arrecadado. Então, realmente é uma vantagem muito boa para os municípios, que ele acaba dobrando a sua arrecadação com relação a esse imposto, tá? Tá, dando continuidade, qual seria a dica que você nos traria para os produtores que nos assistem a respeito da sua declaração do ITR? Tá. Eu acredito aí, Zé Ricardo, só voltando um pouquinho com relação à prefeitura, eu acho que é importante falar também que as prefeituras, tudo bem, elas vão ter esses 50% a mais, aí vão dobrar o seu valor de arrecadação, mas eu acabei esquecendo de citar o seguinte: nem tudo são flores. Então, o pessoal, além de arrecadar mais, eles precisam ter mais responsabilidades, porque ele vai ficar com toda a parte fiscalizatória das declarações. E, para isso, como envolve muitas questões técnicas, é de suma importância que tenha um profissional dentro do setor de arrecadação, um profissional das ciências agrárias que entenda essas feições de terras e tudo que a gente faz na declaração, para que, se for notificado, tenha esse profissional lá dentro que consiga analisar a nossa defesa, né? Então, isso era bom estar pontuando. E com relação à sua pergunta, eu acho que é importante o fornecedor, o produtor rural, ter em mãos um checklist de informações. Pega a declaração de imposto de TRR, vê o que ele de fato tem que declarar, faz esse checklist para ver se toda a documentação comprobatória para o que ele está falando vai estar disponível, faz a reunião, reúne também a documentação com relação a áreas de vegetação nativa, com relação aos VTNs, vê se está condizente, vê se ele não acha um valor que às vezes uma secretaria de agricultura está informando, que está menor que o município, vê se tem lógica aquilo lá, para poder fazer a sua declaração. E, por fim, é sempre consultar um profissional técnico para dar esse aval final da declaração dele, e também um contador, que é o que, lá na frente, se for notificado, com certeza ele vai precisar desse auxílio. Então, com isso em mãos, o produtor fica embasado para fazer a sua declaração com certeza e eficácia. Guilherme, para finalizar, nós vemos que você é um técnico de alta competência, que está aí, não é só a questão de estar trabalhando na Canasol, você realmente defende os produtores, você está pronto, aguerrido nessas questões. Finalizando, qual a importância do fornecedor de cana estar presente, estar associado a uma entidade como a Canasol, como a Associação dos Fornecedores de Araraquara, está aí dentro, participando das questões de sua propriedade, as questões da produção de cana, e não é só isso, mas também tem a questão de recebimento, tem muitas questões aí que a entidade sempre está presente. Me diga, qual a importância disso? O produtor está aí. Exatamente, né, Zé Ricardo? São várias problemáticas que o produtor enfrenta aí, desde o plantio até a colheita da sua produção. Essa questão do ITR é uma delas. Então, não só a Canasol, mas as entidades que nos representam também, a gente tem muito afinco em estar sempre tentando buscar o melhor para o produtor, para que ele sempre esteja na questão bem enquadrado na lei e reduzindo ao máximo o ônus para ele. Então, tudo isso que a gente bateu um papo, que a gente conversou aqui nesse tempo prazeroso e muito proveitoso, a Canasol, por exemplo, faz para os seus associados. Então, toda essa orientação, toda essa sistemática aí, a gente faz essa depuração para os produtores nossos associados, para que eles tenham essa certeza no momento da confecção do seu ITR, né? Então, é só nos procurar que a gente está à disposição. Guilherme, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua correção e atitude positiva perante
não só ao seu trabalho, perante a atividade da cana-de-açúcar, e gostaria de poder continuar com esses questionamentos, com esses problemas que os produtores vivem. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, José Ricardo, e pode contar sempre com a gente, sempre à disposição. Muito obrigado mesmo pelo espaço aqui concedido. José Ricardo Severo, direto de Brasília, agradecendo aos nossos internautas e a sua presença. Na semana que vem, damos continuidade com o programa, com notícias e entrevistas do interesse do produtor de cana-de-açúcar, do fornecedor de cana-de-açúcar. Guilherme, obrigado, valeu, até mais, viu? Até a próxima, obrigado.